Olá, tudo bem? Está no ar o programa que vai acompanhar cada passo do Brasil rumo ao Hexa. E nessa estreia, hoje vamos analisar o caminho tortuoso que nos trouxe até aqui, da instabilidade nas eliminatórias à dura queda na Copa América. Passamos por uma verdadeira dança das cadeiras no banco de reserva. Tite, Ramon, Diniz, Dorival, até a chegada do comandante atual. Carlo Ancelotti assumiu a responsabilidade e montou sua lista de 26 nomes, uma convocação que mistura experiência de Casemiro e Marquinhos, liderança e talento de Neymar e a ousadia de jovens como Endrick e Ryan. O plano para o Hexa está traçado e o nosso debate começa agora. Com quem? Com ele, meu parceiro Hugo do Vale. Cara, final de semana é diferente, né, cara? A gente trocar ideia, bater um papo sobre Copa do Mundo, porque começou a melhor época do ano no que se refere ao futebol. Fala, campeão. E o bom é que é conjunto, né? Futebol, São João. É verdade. Tudo a ver com o Brasil, né? E aí verdade. a gente tem esse clima, né? As bandeirinhas nas ruas. Eu acho que esse é o maior prenúncio, né? De que a gente vai ter, de fato, uma Copa com muita expectativa. Apesar dos 20 anos novamente, né? Nós estamos há 20 anos novamente sem um título. 24, né? 24 anos, perdão. A gente teve de 70 a 94, onde conseguimos o Tetra nos Estados Unidos. Perfeito, né? É verdade. Tudo bem que agora não é só nos Estados Unidos, é Estados Unidos, Canadá E México. Mas é ali, porque o México também, né, tem tudo a ver com 70. Então, verdade. 70 no México, 94 nos Estados Unidos. Então, talvez seja uma marca nova, incluindo o Canadá. Mas, brincadeiras e coincidências à parte, né, a gente está falando aí de um trajeto de seleção que eu acho que a gente nunca passou. Eu acho que esse é o ponto, a discussão é essa. Porque a gente sempre teve ali mudanças, né, de gerações, mas a gente não teve uma baixa tão grande como a gente teve agora. Né? Eu acho que desde 2010, que foi onde eu acho que houve essa quebra. Para mim houve essa quebra e foi muito mais por conta dos atletas do que por conta da fabricação, se a gente pode falar assim, né? O Made in Brasil, acho que ele nunca deixou de fabricar craques. Os craques é que não ficaram adaptados à evolução do futebol, né? À profissionalização do futebol, e a gente ficou sempre naquela de que o Brasil ia resolver a qualquer momento, né? Nós temos craques, nós temos Romário, nós temos Ronaldos, nós temos Pelé, né? Nós temos Garrincha, temos vários craques que quando chegar lá na Copa, a gente decide. Acabou que a gente não tem mais, né? Infelizmente, até agora a gente não tem mais. E, para mim, eu acho que está muito difícil esse entendimento de coletividade. Né? Eu acho que está muito complicado até para nós brasileiros. A gente, né, que gosta de futebol, o torcedor brasileiro, ele idolatra muito, né? Principalmente em relação ao futebol. Tem sempre aquele que a gente quer como 10, como 9, como capitão, como referência. Tem que ter, tem, mas hoje o futebol ele mudou muito. Né? E não que você não tenha um jogador específico que decida. Acho que você pode ter isso. Mas você tem que entender que os outros precisam estar bem e entender essa situação, onde em algum momento eles é que vão ter que decidir. Enquanto esse outro vai ser o chamado, que muita gente utiliza, né? O boi de piranha, né? Como muito falam, né? Um linguajar popular, que vai ser aquele cara que vai chamar as atenções, onde vai sobrar espaço, e nesse espaço a gente tem que ter os novos nomes, ou os nomes desconhecidos até então, né? Se a gente pode falar isso, porque jogador brasileiro que tem um nome desconhecido é difícil. Né? Desde já agora 16 anos, 17 anos, às vezes até menos. Teve Estevão, Endrick, o próprio Neymar, né? Que esperou criar uma idade, uma maior idade para poder jogar fora, mas já estava negociado para jogar fora e aí alimentar o futebol sem ser brasileiro. Tá bom, então é o seguinte, hoje nós teremos, a nossa proposta, na verdade, são 4 pautas, tá? A caminhada da seleção desde 2022 até agora. Tentaremos falar também sobre os técnicos que passaram pela seleção brasileira. Vamos falar sobre a lista de 26 convocados e os destaques dessa lista, tá bom? Tudo isso nos 30 minutos que nos restam,
Ok? Então vamos lá. A caminhada da seleção brasileira até a Copa do Mundo foi marcada por oscilações e transições táticas. Na eliminatória, por exemplo, a equipe passou por vitórias imponentes, como 5-1 na Bolívia, 4-0 no Peru, 3-0 no Chile e resultados que geraram instabilidade, como as derrotas para a Argentina, 4-1, por exemplo, 2-0 também e uma derrota para o Uruguai. O Brasil terminou em quinto lugar com 28 pontos, após uma campanha de 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. As 6 primeiras seleções garantiram vaga na Copa do Mundo. Já na Conmebol Copa América de 2024, o Brasil avançou em fases de grupos tensas, mas foi eliminado nas quartas de final pela seleção uruguaia nos pênaltis. Tá, Hugo, essa trajetória de 2022, fechando um ciclo ali, aí começou um novo momento para a seleção brasileira e teve as eliminatórias, não mais com 4 equipes garantindo a vaga, mas agora um pouco mais, porque abriu o leque aí para 48 seleções. E na Copa América também fomos eliminados, também fomos desclassificados, também nas quartas de final ali, e o Uruguai sendo o nosso algoz. Esse caminho da seleção brasileira. Foi bem doloroso para a gente que é torcedor. Primeiro eliminado da Copa da forma como foi, né? A gente acabou mais uma vez fazendo o plano certo. Eu acho que a estratégia foi certa. Talvez os nomes, alguns contestados, como todos os anos. A gente sabe que isso acontece. A gente tem nossas preferências. Mas eu acho que na Copa do Mundo, por exemplo, quando a gente foi, em 2022, no caso, a gente tinha bons jogadores. Inclusive no clamor popular, como no clamor técnico, como no clamor tático. Acho que dava para poder a gente ter passado. Né? Mais uma vez ficou na dependência do Neymar. Acho que ele entregou, né, o que ele tinha para entregar na Copa. Inclusive a cena, né, e a imagem que ficou para o mundo e principalmente para o brasileiro foi ele pedindo, né, para as pessoas, de fato, né, as pessoas que eu digo, os jogadores, perdão, de fato usar mais a cabeça. Né? Nós estávamos com 1-0 na prorrogação, pouco tempo para acabar o jogo. E acabou que uma substituição que o Tite fez, e aí eu estou isentando o Tite um pouco dessa culpa, porque muito se colocou a culpa no Tite. E aí eu vou falar só de futebol, porque o restante não vale a pena a gente falar, porque não tem nada a ver. E aí o Tite faz uma substituição que eu acho que foi correta, né? A entrada do Fred, para poder ficar junto com o Casimiro ali, fazendo 2 volantes, para proteger um pouco mais a zaga. Por terra, numa decisão dos jogadores, isso não aconteceu. A gente acabou vendo o segundo volante que entrou para fechar ali a marcação, fazer aquele primeiro muro de bloqueio para a defesa não ficar exposta, estava na linha de fundo, né? Tentando fazer uma jogada. O centroavante responsável para segurar uma bola, fazer um pivô, deixar a bola mais no campo do adversário, fez uma tabela rápida. Então, eliminação, porque foi para os pênaltis. E aí, a culpa vem novamente para o Tite, porque ele não escala o Neymar para ser o primeiro batedor, ok. Mas, ao mesmo tempo, ele estava ali com jogadores campeões de Champions League, né? Você tem Éder Militão, você tem Vinícius Júnior, você tem Marquinhos, você tem Rodrigo, e os caras perderam os pênaltis, né? Taticamente e tecnicamente. E quando você pela primeira vez a seleção brasileira trazendo duas Copas seguidas, o mesmo técnico, né? Técnico. Não houve um rompimento, uma ruptura desse trabalho. Ele dirigiu o ciclo de 2018 e também o de 2022. Isso por mais que se a gente for levar em consideração, a gente teve o Zagallo 2 vezes seguida, mas não como treinador. Em ele foi como treinador e a outra ele foi como auxiliar, que foi em 94, né? E não foi 98. E não foi ciclos seguidos, né? Eu falo do ciclo seguido. Né? Mas assim, aí é que eu acho que vem o primeiro problema pra gente. Primeiro por quê? Porque aí ponto negativo para a CBF também, que entra numas de, não, é técnico brasileiro, que tem que procurar o técnico de fora, que vamos atrás do Guardiola, do Mourinho, do Ancelotti e tal. E a seleção brasileira, não que a gente queira trazer para o bairrismo, mas é história, é a maior seleção do mundo. Não dá para você ficar esperando alguém, por mais que ele seja campeoníssimo, e aí vem uma observação minha, campeoníssimo em clubes. Você não tem a certeza desses caras como seleções. E aí também vem um questionamento.
já que são tão esperados para defender a maior seleção do mundo, por que é que esses caras nunca defenderam suas próprias seleções? Né? Pep Guardiola nunca assumiu a Espanha. Ancelotti nunca assumiu a Itália. Mourinho, ok, seleção de Portugal, né? Mas assim, por que é que esses caras não demonstram a sua força, a sua capacidade de técnico nas suas seleções? Por que é que na nossa, a de maior pressão vai dar certo? Né? Então ficou para mim esse questionamento e o maior erro, né? Colocando-se à frente o treinador que já fazia parte da comissão técnica, que era o Ramon Menezes, mas que para mim ainda é muito cedo para assumir uma seleção brasileira principal. Né? Tanto é que os resultados foram da forma como foi, as convocações foram da forma como foi, acabou-se tendo uma pressão externa por achar que alguns jogadores estavam em finais de seus ciclos, e aí eu não concordo. Né? A gente sabe que a experiência é um dos pontos que contam para a seleção brasileira ou para qualquer seleção do mundo. Tanto é que o Ancelotti hoje, em 2026, prestes à Copa do Mundo, convocou Casemiro, convocou Neymar, convocou Marquinhos e ficou muito próximo de convocar o Thiago Silva. Convocou o Everton, né? O Everton por conta da experiência. Sem nem ter sido convocado em nenhum momento. Então a gente entrou praticamente numa neura, né? Precisamos encerrar um ciclo, precisamos começar outro. Não, porque Casemiro não dá mais, não foi o capitão que a gente precisou e tal. E o tempo todo só demonstrou o contrário. Tanto é que ele retornou e foi quando a seleção melhorou. Né? E aí a gente teve o trabalho do Ramon Menezes, que ficou claro, e aí foi um erro que eu achei, onde não se deu credibilidade ao profissional. Sempre disseram que era para ficar lá por enquanto. A gente não tinha um nome para treinador. Isso é muito ruim. Desde o começo como interino. É muito ruim. Né? Para o treinador, para quem está junto com o treinador, para o jogador. Eu estou sendo convocado aqui, mas não sei se eu vou continuar. Né? Eu estou comandando a seleção brasileira aqui, mas não vai ser do meu jeito. E futebol, principalmente de seleção, aí é que se precisa de um conjunto. Aí é que se precisa de uma continuidade. Se no time de futebol, que é onde esses grandes nomes têm sucesso por conta do dia a dia, da continuidade, do poder de investimento de trazer quem você tem de melhor no mundo, né? Já tem dificuldade, você imagina a seleção. Então a seleção brasileira passou por problemas que já estavam óbvios. Até que chegou um momento, depois de 1 ano, ou quase 2 anos, se eu não me engano, aí disse, não, vamos chamar os que a gente tem de melhor aqui no Brasil. E para mim, o treinador que deveria estar até hoje, que é o Fernando Diniz. Ele começou um ciclo na seleção, onde o clamor popular do Fernando Diniz foi intenso. Todo mundo queria. Mas quando ele chegou na seleção, que tentou implementar o seu modelo de jogo, inclusive defendido pelos melhores jogadores da seleção brasileira até então, porque o próprio Neymar falou, trabalhar com o Fernando Diniz para mim foi diferente. Né? Hugo, já que você entrou na pauta dos técnicos, deixa eu só chamar aqui o banner para a gente, tá? Então, para a gente fazer o enunciado correto, né? O ciclo pós-Copa de 2022 foi de mudanças constantes no comando técnico. Tite encerrou o seu ciclo após a eliminação no Catar em dezembro de 22. Ramon Menezes assumiu como interino no primeiro semestre de 23. Fernando Diniz comandou o Brasil como também interino, inclusive dividindo ali com os trabalhos no Fluminense entre julho de 23 a janeiro de 24, implementando um estilo de jogo com foco na posse de bola, e era de fato um clamor nacional para que ele assumisse a seleção. Depois veio Dorival Júnior, assumiu o cargo de janeiro de 24, mas foi demitido em março de 25 após resultados abaixo das expectativas. Aqui há controvérsia também, tá? Carlo Ancelotti, anunciado em maio de 25, com contrato assinado para comandar a seleção brasileira no Mundial e no ciclo para a Copa de 2030, porque ele já renovou seu contrato com 9 milhões de reais em salários. Continua, meu irmão. Complementando, né, a gente teve o Ramon Menezes, que passou por essa situação vexatória, na minha opinião, não só para o treinador, não só para a CBF, mas para o povo brasileiro. Porque o resultado dentro de campo não ia ser diferente. Né? A gente sabia, e a gente sabe que o futebol hoje é diferente. Hoje você tem umas eliminatórias da Copa, uma Copa América, onde a gente, antigamente, sabia que Brasil, Argentina e Uruguai seriam esses 3 times aí que a gente ia disputar. O restante,
a gente ia saber quem seria o lanterna. Né? Bolívia e Venezuela, então... Meu Deus, Peru, Bolívia, era Venezuela, horrível, né? O Peru nem tanto, porque o Peru ainda teve um período lá de Palácios, de Solari, uma galera que ainda fez com que o Peru, em algumas Copa América ou eliminatórias, se destacasse um pouco, nem que seja em um jogo ou outro. Venezuela e Bolívia era horrível, né? Até então saberem jogar com altitude, né? Que foi onde a seleção brasileira começou a sentir também nas eliminatórias de 94. Mas o Brasil começou a jogar com Colômbia, com Equador, né? Com o próprio Chile, Paraguai. Chile que foi campeão da Copa América, Chile que teve aquela avassaladora formação, que foi campeão de quase tudo e chegando, inclusive, com muita força em Copa do Mundo, que tinha como um dos principais jogadores o Vidal. Né? Alguns deles vieram jogar até no Brasil, inclusive o Vidal. Um pouco antes, ataque absurdo do Chile, né? Conhecidíssimo, né? Salas. Ivan Zamorano e Salas, né? Que foi da absurdo. Copa de 98. Inclusive, enfrentaram o Brasil e perderam para o Brasil. Então, a gente tinha uma mudança de comportamento no mundo. Né? As equipes, inclusive, importando treinadores e os jogadores saindo dos seus países para ganhar a Europa, porque antigamente nem brasileiro jogava muito na Europa. A gente teve o quê de brasileiro na década de 80, 90 jogando na Europa? Só aqueles Cerezo, Falcão, um Zico, Silas. Aí Careca, né? Tiveram alguns outros, mas não com tanta intensidade. A você ver, por exemplo, chilenos, bolivianos, peruanos, todos jogando em Premier League, inclusive, onde essas práticas de futebol também avançando, né? Porque você tem uma Premier League que é a primeira divisão, mas a segunda divisão da Inglaterra, segunda divisão da Alemanha, segunda divisão de Portugal, por exemplo, começou a comportar e ter campeonatos taticamente mais fortes, né? E tecnicamente também. Então, a gente sabia que os resultados não iam ser tão bons e não foram. Aí começou a ficar muito vexatório e aí começaram a dar oportunidades para os treinadores de destaque aqui. A gente falava e dizia, cara, bota o Fernando Diniz com os jogadores que atuam no Brasil, que a seleção brasileira não vai passar vergonha. Só que, sempre com aquele fantasma. Mourinho aceitou. Não, Guardiola disse mais ou menos. Não, Ancelotti disse que é o último ano no Real Madrid. E deu uma instabilidade para o Fernando Diniz. E aí não deixaram um modelo de jogo do Fernando Diniz, que impressionou o mundo, inclusive mesmo perdendo, não continuar na seleção. Mesmo os jogadores pedindo. Né? E aí, não vamos para a inovação, vamos para o que o Brasil tem de melhor, só que de uma forma mais... pragmática, né? Que é o Dorival Júnior. Dorival Júnior, o homem dos mata-matas, né? O homem que ganhou Copas do Brasil em seguida, por clubes diferentes. Deu ao São Paulo, inclusive, o único título que o São Paulo não tinha, que foi justamente a Copa do Brasil, em cima do Flamengo. Um cara que conhece o futebol brasileiro. E aí, também não deram a proteção, porque o fantasma continuava, né? O Real não é mais o Real, então o Ancelotti não vai mais ficar lá. O Mourinho foi treinar um time de baixa expressão na Inglaterra. Pode ser que ele venha para cá. Aí veio o Jorge Jesus, depois do Flamengo, né? Sempre falavam sobre isso. O Jorge Jesus resolve, né? E, no final das contas, todo mundo estava esperando que o treinador italiano chegasse. E aí ele foi anunciado, né? Como a gente está falando agora. Foi anunciado em maio de 2025, que para mim, particularmente, na parte moral, a gente ganhou muito, mas na parte estrutural, na parte técnica e tática, eu não vejo essa maravilha toda na seleção brasileira. O que eu vejo é o resgate moral por ter o Ancelotti lá, o pensamento do jogador brasileiro também para atuar na seleção brasileira mudou completamente por ser ele, isso eu entendo, e o adversário. Passou a respeitar também um pouco mais o Brasil, que eu estava vendo que o Brasil estava perdendo um pouco desse respeito. A galera chegava aqui e banalizava. Eu acho que uma cena que caracteriza muito isso foi um Brasil e Argentina, né? Que o Rafinha está saindo para ser substituído, o Brasil perdendo, e ali 3 argentinos fazem ele realmente de bobo. Né? Puxa cabelo, bota o pé para cair, empurra e tal, entendeu? Então,
assim, ali ficou caracterizado que o negócio ficou ruim, né? Onde antes a gente tinha seleções brasileiras que enfrentavam os argentinos por esse comportamento, né? Mesmo que a gente ache que seja anti-futebol, mas faz parte ali da resenha, faz parte de desestruturar psicologicamente, a gente viu que todos os jogadores do Brasil estavam afetados psicologicamente. Vinícius Júnior nunca jogou no Brasil metade do que ele jogou no Flamengo, não estou falando nem no Real. Rafinha, do Leeds, que para a Copa passada foi como a nossa expectativa, e a gente fala já sobre isso, também abaixo, né? Paquetá também, é outro que... Rodrigo também. Então, quer dizer, todas essas promessas estavam impactadas por conta das passagens dos técnicos e com a chegada do Ancelotti todo mundo melhorou, até porque muitos deles foram treinados por ele, né? Então, acho que foi uma tática bacana, mas que, de verdade, não vejo tanta mudança assim, taticamente. E até digo que se o Ancelotti não fosse o Ancelotti, ele não tinha renovado com a seleção brasileira, porque o impacto, principalmente midiático, né, e de respeito, de moral, né, de elevar o nome da CBF, da seleção brasileira, eu acho que isso pesou muito mais. Sem nem saber como é que vai essa Copa. Mas é com ele, vamos acreditar nele, né? E só nos resta isso. Torcer, com certeza. Torcer, com certeza. Ó, vamos aqui seguindo as nossas pautas, faltam mais duas para a gente fechar em 10 minutos. A lista dos 26 convocados para buscar o Hexa foi confirmado pelo técnico italiano, valorizando experiência e trouxe algumas surpresas e ausências devido às lesões, como foram os casos de Rodrigo, Estevão e Éder Militão. Vamos lá para a lista, tá? Coloca em tela aí. Goleiros, Alisson, do Liverpool, Ederson, Fenerbahçe, o Everton, do Grêmio. Laterais, Wesley, Danilo, Wesley do Roma, Danilo do Flamengo, Alexandro do Flamengo, Douglas Santos do Zenit. Zagueiros, Bremer da Juventus, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibáñez do Al-Ahly, Léo Pereira do Flamengo e Marquinhos do PSG. Meias, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro do United, Danilo do Botafogo e Fabinho Al-Ittihad. E Lucas Paquetá do Flamengo. Atacantes, Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do United também, Neymar do Santos, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vinícius Júnior do Real Madrid. Eu quero chamar o Hugo do Vale para trazer os destaques desta seleção. Nós temos aqui pouco tempo, 5 minutinhos, mas eu já vou colocar em tela e ele vai escolher aí o que eles acham, o que ele acha que são os destaques dessa seleção. Casemiro e Marquinhos pela experiência, Neymar porque não vinha sendo convocado, há 3 anos que não jogava pela seleção brasileira, Endrick, que para o Ancelotti no primeiro momento não estava pronto para esta Copa, seria para um outro ciclo, mas ele foi convocado por estar jogando muita bola. E o último, 19 aninhos, Ryan, jogou muita bola pelo Vasco da Gama, já está jogando muito na Europa e, na minha opinião, seria o próximo camisa 9 ou camisa 7, não sei, da seleção brasileira pela característica. Inclusive, lembrando muito o Adriano Imperador. Hugo, destaque dessa lista de convocação. Cara, para mim, o destaque vai estar sempre em cima da expectativa de alguns jogadores, né? Eu acho que tem aqueles que a gente já espera desde a Copa passada, que no caso é o Vinícius Júnior, o Rafinha, né? Acho que são os 2 principais jogadores que a gente tem essa expectativa, já que o Rodrigo está de fora, por lesão, né? Mas também eu tenho muita expectativa e coloco como destaque de jogadores que tiveram, assim, como é que eu posso falar? O espírito de ir para uma Copa do Mundo mesmo sendo novo, sabe? O Ryan, por exemplo, que é um cara que eu já falo aqui já desde o ano passado, Verdade. a gente vem comentando sobre isso. Ele chegou na Inglaterra como se ele estivesse chegando na Rua Bariri para jogar contra o Olaria pelo Vasco, né? O cara tá no futebol mais
pegado do mundo e ele está jogando da mesma forma. Que eu acho que esse é o grande problema que a gente tem dos atletas que saem daqui para jogar fora. A galera molda o cara de uma forma que não tem nada a ver com o que ele joga. Né? E acaba tirando um pouco do brilho. Eu vi muito isso quando fizeram com o Robinho, quando ele saiu daqui e foi para o Real Madrid. Né? Eu acho, não sei se ele foi por orientação, ele diminuía as pedaladas, ele diminuiu 1 contra 1 para jogar mais coletivo, até porque ele foi numa época dos Galácticos, né? Então tinha muitos jogadores de nome. Mas assim, me impressiona, e eu coloco como destaque mesmo, o Ryan. Né? O Ryan é um cara que eu quero ver brilhando na seleção brasileira. Assim como o Luiz Henrique, que foi um cara que chegou agora nessa reta final, mostrando que, para mim, tá? Mesmo com o Rafinha à disposição, o Luiz Henrique, para mim, é titular. O Rafinha, eu colocaria ele por dentro. Meia. Ele um meia. Né? E o Luiz Henrique pelo lado do campo. Concordo. Né? Auxiliado pelo Vinícius Júnior, lá na frente. Concordo. E aí, como 9, ou o Endrick ou o Ryan. Pronto, né? fechou. Esse seria a minha linha de ataque da seleção brasileira. Eu queria ver esse time jogando. Obviamente que se o Estevão tivesse à disposição, que é outro jogador que a gente lamenta não estar, né? Ele seria titular no lugar do Luiz Henrique, na minha opinião. Mas esse quarteto ofensivo eu tô contigo. Aí na frente é escolher ou o Endrick ou o Ryan. Endrick ou o Ryan. Ou pode até ser, não sei, um Martinelli, né? Mas o Martinelli hoje, acho que ele seria o substituto do Vinícius Júnior. Vini, com certeza. Né? Eu acho que ele poderia atuar muito bem naquela posição. Mas, Ryan, Luiz Henrique, né? O próprio Endrick, que passou maus bocados no Real Madrid, mas chegou no Lyon e... Opa, eu acho que esse aqui é meu lugar, essa Copa, né? Cara. É a expectativa. Eu tive essa expectativa em 22, né? Quando eu cheguei e vi o Neymar, como não está como agora, 4 anos antes do Neymar, totalmente diferente hoje. Mas ele tinha Vinícius Júnior, Rafinha, Paquetá, Rodrigo, Antony, Richarlison, né? Toda essa galera à disposição, eu disse, não, agora o cara tem com quem dividir a responsabilidade. Pô, a gente tá falando de Vinícius Júnior e Rodrigo do Real, o Rafinha saindo do Leeds, indo para o Barcelona, um Richarlison no Tottenham, né? Então, assim, os caras jogando em alto nível, né? Em times de alto nível. O Antony do Betis, hoje, mais Manchester United, né? Um cara que deslanchou e mostrou que tinha condição, mas na Copa não rolou. Então, a expectativa é essa. Para mim, né, a expectativa é essa, e eu ainda acrescentaria 2 jogadores da parte defensiva, que eu acho que vai ajudar muito o Brasil, que é o Gabriel Magalhães, né, um jogador pelo lado esquerdo, né, e o Danilo, né, que teve assim, a sua ascensão no Palmeiras, foi jogar fora e acabou dando uma caída. A gente tinha uma expectativa de que ele ia voltar para o Brasil, não ia jogar a mesma coisa, mas acho que hoje ele está melhor do que quando ele saiu daqui do Palmeiras para jogar fora, no Botafogo. Então eu também tenho uma expectativa nesses 2 atletas. Meu parceiro, a Copa do Mundo começou por aqui na Câmara de Fortaleza, com Câmara de Fortaleza na Copa, João Paulo Quintela e Hugo do Vale. A gente se encontra no próximo sábado, pode ser? Pode ser. Falando de Copa do Mundo, com os adereços, tá? Estaremos aí com os adereços, porque já vai ser bem pertinho dos amistosos aí, enfim. Meu povo, muito obrigado, por hoje é só, muito obrigado de verdade. A prancheta tática já está desenhada, tá? As cartas de Ancelotti já estão na mesa. Agora, a resposta final vem de dentro das 4 linhas. Fica ligado nas nossas redes sociais para não perder absolutamente nada e interagir com a gente também. Nós estamos por aqui e voltamos no próximo sábado com toda a cobertura da Seleção Brasileira. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre e estamos na torcida. Valeu, tchau.